Miqueias capítulo 3, nós vamos ler dos versos 1 até o verso número 12. São poucos versos, então peço que você preste atenção. Miqueias agora ele vai, pelo poder do Espírito Santo, corrigir os sacerdotes que estão pregando uma falsa espiritualidade. Os sacerdotes que estão profetizando e revelando por dinheiro. É esses que Miqueias vai corrigir. Então, como você pode observar, essa mensagem é bem atual. Eu acredito que você, à medida que o texto se decorre, também perceberá que a mensagem é bem atual. Miqueias 3:1 diz assim: Disse eu, ouvi agora, vocês, cabeças de Jacó, e a vocês, chefes da casa de Israel. Não a vocês outros que pertencem saber o juízo, os que odeiam o bem e amam o mal, e deles arrancam a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comem a carne do meu povo, e lhes arrancam a pele, lhes esmiuças os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão. Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes, esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor, acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, e que clamam paz, quando tenho que mastigar, mas apregou guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, por-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão, os adivinhadores se confundirão. Assim todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Verso 8: Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Ouçam agora isso, vocês, cabeças de Jacó, e vocês, chefes da casa de Israel, que odeiam o juízo, e pervertem tudo que é direito, e edificam a Sião com sangue, e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de manto. O título do sermão essa noite é Denúncia contra os falsos profetas. Denúncia contra os falsos profetas. Chegou a noite da gente declarar e a gente perceber que as coisas não andam bem no meio evangélico. As coisas não estão boas. Você tem mega igrejas que querem entreter o público, que querem agradar as pessoas, mas não querem pregar a legítima, verdadeira palavra de Deus. Tiram do contexto passagens do Antigo Testamento e tiram do contexto passagens do Novo Testamento para declarar que Deus tem prosperidade, para declarar que Deus tem bens materiais, para declarar que Deus tem riqueza. Testemunhos e mais testemunhos na madrugada evangélica da televisão, declarando e demonstrando como Deus está afim de dar riqueza, como Deus está nesse negócio de enricar e dar bem-estar para a vida do povo. E nós temos aqui o profeta Miqueias, que pelo Espírito Santo falou a sua época e também fala a nossa essa noite. O profeta Miqueias se levanta denunciando todos esses que proferem que Deus tem prosperidade e prosperidade e mais prosperidade.
É interessante, mas nós pegamos num texto que do início até o fim afirma que todas as vezes que esses profetas declararam com a sua língua que Deus tinha prosperidade, eram falsos profetas. Eram profetas imorais que não falavam pelo Senhor, que não tinham uma visão batizada na verdade de Deus. Profetas que estavam preocupados com pregar bem-estar, falar sobre bem-estar. Profetas que queriam entreter o povo. Profetas que queriam agradar as pessoas. E no nosso meio, infelizmente, isso acontece também. Paulo fala assim: não julgarei nós não julgaremos os de fora, porque não julgarei nós também os que estão dentro. É o que Paulo fala em Coríntios. Nós, irmãos, um dia participaremos do julgamento junto com Deus, julgando esse mundo. E como nós temos uma responsabilidade tão grande como essa, de governar e julgar as nações, é importante também que nós comecemos a olhar para a nossa instituição e começar a julgar também aqueles que estão dentro. Eu lembro de uma fila de pessoas que havia na nossa antiga igreja. E apesar de nós sermos pentecostais, nós fomos migrando para ser algo mais. E estava todo mundo fazendo, nós queremos fazer também. Nós começamos a derrubar aquelas pessoas, e a soprar aquelas pessoas, e a fazer a fila, e acreditar que Deus estava naquilo. Eu lembro inclusive de uma empresária que foi na igreja, e ela foi derrubada, e eu não tinha palavras para falar para aquela mulher, porque ela tinha sido derrubada, ela não gostou. Saiu da igreja, foi para as Testemunhas de Jeová e nunca mais voltou. E eu poderia contar aqui histórias que eu vivi, de situações que eu passei, pastores que foram muito bíblicos, tentando fazer com que as pessoas rissem e fazer com que elas caíssem numa tal unção do riso. E eu lembro um pastor, que foi meu pastor, orar por uma pessoa e começar a gargalhar, querendo que ela risse, a outra pessoa não riu, e ficou uma situação meio chata, e todos nós olhamos um para o outro ali, e falamos: puxa, o que está acontecendo? O nosso meio anda mal, irmãos, e eu não preciso ficar detalhando. A palavra, ela fala por si só. Se você me perguntar: será que Deus não tem prosperidade, pastor, para os cristãos, para as cristãs? Eu acredito que o plano de Deus não vai fazer todo mundo rico, não. Eu acredito que isso não está na pauta da agenda de Deus. O que eu acredito, irmãos, é que como cristãos, se nós trabalharmos para a glória de Deus, estudarmos para a glória de Deus, sustentarmos a nossa casa para a glória de Deus, eu acredito que Ele não vai deixar com que a gente tenha falta de nada. Que Ele vai nos ajudar, que Ele vai nos dar o essencial para viver, e talvez até um pouco mais, e para alguns até bem mais, mas não é para todos. É fruto do trabalho, é fruto de inteligência, de sabedoria financeira, e fruto também de sermos fiéis ao Senhor, nos seus princípios e nos seus mandamentos. Uma igreja não precisa se preocupar em fazer um culto específico para isso, porque Deus toma conta do seu culto. Deus preparou Cristo Jesus para morrer por cada um de nós. Deus dá provisão. Deus dá provisão por quê? Porque preparou prosperidade? Não, Deus dá provisão porque preparou Cristo para morrer por cada um de nós. Então eu tenho plena certeza de que Ele vai cuidar de você. Deus, Ele fala na oração do Pai Nosso: olha, como é que vocês vão orar por bênção financeira? Ele ensina na oração do Pai Nosso. Ele deixa ele delimitado: olha, vocês vão pedir assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É isso que Deus nos ensina a pedir. Senhor, me dê o essencial. Senhor, me dê a obra das minhas mãos. Senhor, me ajude. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o que Jesus coloca ali naquela oração para ser orado diante de Deus, para ser pedido diante de Deus. Jesus vem da ansiedade das pessoas por dinheiro, por bem-estar, por riquezas. Ele chega para aquela multidão sensível ao coração delas, a preocupação delas, e ele diz assim: olha, verifiquem aqui, deem uma olhada agora nos passarinhos. Eles não plantam, não colhem,
Se Jesus estivesse na nossa época, ele ia falar assim: olha, eles não batem cartão, eles não trabalham todos os dias, eles não têm patrão, eles não têm honorite, nem FGTS, nem 13º. Mas Deus cuida deles, não cuidará mais de vós, homens de pouca fé. E ele falou assim: olha, observem os lírios do campo, eram flores realmente lindas, magníficas. Se Jesus estivesse hoje aqui, ele falaria: olha, observem as rosas. Elas não tecem, elas não são costureiras, elas não têm máquina de costura, elas não vão no shopping comprar roupa da Zara, da Renner, elas não fazem nada disso. Mas eu garanto para vocês que nem Salomão, no auge da sua glória, se vestiu como uma delas. Nem Donald Trump se veste como uma rosa. Nem os homens mais ricos do mundo conseguem ter uma roupa tão linda como dessas flores. Deus não cuidará de vocês, homens de pouca fé. E aí Jesus nos manda um recado que deveria fazer parte da nossa consciência todos os dias. Não se preocupem com o que vocês têm que vestir, aonde vocês têm que morar e com aquilo que vocês têm que comer. Vestir, morar e comer. O essencial, o que não vai faltar. Jesus falou: não se preocupem, porque o Pai que está no céu sabe que vocês precisam dessas coisas. Porque todas essas coisas que vocês estão falando é a gente do mundo que corre atrás delas. Jesus dizendo: é a gente do mundo que corre atrás dessas coisas. É as pessoas do mundo que buscam esse tipo de coisa. Os melhores carros, as melhores roupas, os melhores relógios, os melhores dos melhores sempre. É a gente do mundo que está afim desse negócio. Vocês, porém, busquem o reino de Deus. E todas estas coisas, ou demais coisas, no sentido dessas coisas, vestir, comer e aonde morar, lhes serão acrescentadas. Porque o Pai sabe que vocês têm necessidade delas. Jesus não termina essa parábola desse jeito. Ele termina essa parábola com uma advertência. Aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aonde está a nossa consciência todos os dias? É só no trabalho, é só nessas coisas que Deus já garantiu que temos proteção divina? Que Deus já disse que nós precisamos dessas coisas? Aonde está o nosso coração, irmãos? Será que é certo ir a um culto, só ficar pedindo prosperidade, prosperidade, prosperidade? Será que Deus não quer muito mais fazer uma revolução dentro de nós? Não quer que as pessoas que estão fora vejam quem servimos, o Deus que professamos, como amamos, como cuidamos do outro? Será que as pessoas do mundo não precisam ver isso em nós e Deus está mais preocupado com isso do que o que Ele pode nos dar? Irmão, eu quero te dar uma direção para você que tem preocupação financeira. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Você não tem motivo para se preocupar com isso. Deus vai te guiar, Deus vai te dar sabedoria. Deus, Ele cuida de você. Se preocupe no reino de Deus, com o reino de Deus. E o reino de Deus não é igreja, só igreja, o quadrado que você está vendo aqui, instituição. Então vamos lá, vamos trabalhar então. Reino de Deus é igreja. Não. Quando Jesus fala, buscai o reino de Deus está mais perto do que você pensa. O reino de Deus está dentro de você, naquilo que Deus faz em você. O reino de Deus está com o próximo, que você divide ambiente todos os dias no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Ali está o reino de Deus. À medida que você anuncia o Evangelho e que você vive em santidade, isso é o reino de Deus. É aquilo que Deus está fazendo em mim. E por que é, meu Deus, que eu perco tantas vezes de vista aquilo que Ele está fazendo em mim? O crescimento espiritual que Ele tem reservado, a paciência que Ele vai me dar à medida que eu atravesso tribulação, o amor que Ele vai me dar ao próximo à medida que eu aprendo a amar gente difícil, a bondade que Ele me ensina a ter à medida que eu encontro indivíduos que não são dignos da minha bondade, nem da de ninguém. E isso, e o reino de Deus, isso a gente não se preocupa tanto. Eu não quero perder de vista aquilo que Ele está fazendo em mim. Que as coisas desse mundo, que as riquezas,
que o futuro não faça com que eu perca de vista aquilo que Deus está fazendo em mim. Eu não quero perder, irmãos. E eu te desafio a não perder também. A vida cristã não é feita só de tribulação, vitória, testemunho. Tribulação, vitória, testemunho. Tribulação, vitória, testemunho. Porque luta você vai ter o resto da vida. Seja interna, seja externa. A vida cristã é feita daquilo que Deus faz em nós, à medida que nós enfrentamos a vida, à medida que nós enfrentamos as lutas. Ele nos torna pessoas mais e mais parecidas com Jesus, à medida que as lutas vêm tendo poder sobre nós, à medida que a vida cai para cima de nós, Ele nos torna pessoas mais parecidas com Ele. De forma que eu já disse e repito, aproveite esse momento de luta, porque é o melhor momento da sua vida. É o momento que você vai conhecer as suas fraquezas, é o momento onde você vai ver onde está a tua fé, você vai se avaliar. Isso daqui é melhor que check-up no médico. Você vai perceber quem você é e como que você precisa crescer em Deus e naquilo que você precisa crescer em Deus. E aí a tua oração vai ser mais direcionada a fazer a vontade de Deus. Senhor, faça em mim, me dê a paciência que eu necessito. Senhor, me faça ver que Tu és a minha esperança. Pai Santo, essa pessoa está me pisando, me faça amá-la, me faça ter paciência com ela. Pai Santo, que eu possa falar a verdade em tempo e fora de tempo, mesmo que as pessoas não gostem mais de mim. Tudo isso, tudo só é possível ser adquirido à medida que a gente enfrenta as lutas da vida. Eu estou fortemente convencido que o cristão que ora, Senhor, não me deixa passar por lutas, Senhor, não me deixe passar por tribulações, eu estou fortemente convencido que esse tipo de crente está pedindo a Deus para não ser mais abençoado. Porque bênção é crescer em Deus. Bênção é ter maturidade espiritual. Bênção não é ser um menino em qualquer luta, qualquer dorzinha eu não posso enfrentar. Bênção é saber quem é o meu Deus e saber que eu posso confiar nele na maior das tribulações. Amém. É duro estar falando isso para vocês aqui. Porque eu não estou profetizando nada, porque eu não tenho poder, mas eu posso pegar uma doença terminal amanhã. Eu posso sair daqui e sofrer uma bala perdida, um assalto, um sequestro. Todo cristão está fadado a isso. Posso passar por uma luta que eu olho e falo, Senhor, como isso pode, tira isso de mim. E eu sei o peso dessa responsabilidade. Mas enquanto eu passar por essas lutas, eu quero orar, Senhor, seja feita a tua vontade. Me torne um cristão verdadeiro, que não é feito de papel, que não se queima como a palha, mas um cristão que, como um diamante, que como eu, pode passar das mais altas temperaturas, continua firme, continua forte, continua brilhando. Amém, sim. Olha só o que ele diz: disse eu, ouvi agora, cabeças de Jacó, e vocês, chefes da casa de Israel, não é vocês que pertencem saber o juízo? Profetas, sacerdotes da religião oficial da época judaica. Miqueias se levanta como um profeta, um pastor, não era nem da linhagem de Levi. Ele pastoreia, e ele sai dos seus campos e profere essas palavras diante dos sacerdotes, que deveriam cumprir a função de alertar o povo sobre o juízo de Deus. E como eles se recusaram a fazê-lo, Deus levanta um simples pastor do campo, que chega e fala para eles: olha, vocês não deveriam falar sobre o juízo? Vocês não deveriam saber quando é que ele vem? Vou me dirigir a vocês agora. E ele fala: olha, vocês odeiam o bem, e vocês amam o mal. E deles vocês arrancam a pele, a carne de cima dos seus ossos, que comem a carne do meu povo. Eles arrancam a pele, eles esmiuçam os ossos, e os repartis como para panela, e como carne no meio do caldeirão. É o que ele diz aqui. Uma descrição desses falsos profetas. Pessoas que estão querendo uma prosperidade pessoal. Ele compara esses profetas, Miqueias compara esses sacerdotes, aqueles que dividem a carne de um boi, colocam na panela para assar e para comer. Vem como gado, como material de interesse. É isso que Miqueias está dizendo.
Vocês enxergam esse povo como negócio. Vocês querem se aproveitar dele. Vocês não pregam aquilo que necessita ser pregado. Contra a idolatria, para abandonar o pecado, para fazer justiça ao órfão, para fazer o bem à viúva, para não procurar os seus próprios interesses. Vocês não estão interessados em pregar a palavra de Deus. Isso é atual? E ele diz aqui, então vocês vão chamar o Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. É o que Miqueias está dizendo. Vocês vão procurar a Deus, todos vocês sacerdotes, todos vocês que trabalham no templo, vocês vão procurar a Deus e Ele não ouvirá vocês. Antes Ele vai esconder de vocês o rosto deles, o rosto dele. Deus vai se voltar contra os sacerdotes que Ele constituiu, porque não estão interessados em em cumprir o ofício que lhes foi delegado. Eu conheço diversos pastores que no início começaram muito bem, mas depois começaram a ver o povo como matéria de negócio. Eu falo isso no espírito de querer que eles se arrependam de todo o coração, de querer que eles se voltem para Deus. Isso daqui, irmãos, não é sobre seitas ou falsas religiões, porque a religião judaica era a religião legítima da época. Quero lhe lembrar disso. Deus tinha um povo dentro desse povo. Deus tinha um remanescente escolhido dentro do povo judeu, mas o povo judeu era o povo separado de Deus. Eu sei que existe uma igreja visível aí, e nessa igreja que está visível, Deus tem uma igreja dentro dele, separa os seus. E esses que Ele separa, Ele quer que se levante falando contra a atitude desses outros que se desvirtuaram, que estão começando a olhar para as multidões e se encantar com aquilo que eles podem receber. Gente que quer agradar, gente que quer inflar o ego do outro. Eu lembro que uma irmã que já era bem orgulhosa, já era cheia do ego, e a gente foi para a igreja, eu estava na igreja aquele dia, e eu lembro pensando, puxa vida, eu vou falar para essa irmã que ela precisa se reduzir, que ela precisa ser humilde. Eu lembro que chegou uma profeta ali, de Baal, e chegou para ela e falou assim, olha, Deus está te levantando, Deus está te colocando por cabeça, não por causa. Ela chorava, eu falei, puxa vida, pelo amor de Deus. É justamente o contrário. E aquela mulher se tornou uma espécie de profetisa de estimação para essa irmã. Ela, eu vou lá na irmã fulana, que eu preciso receber oração, eu vou lá na irmã fulana para receber uma palavra, e até dava ofertas para a irmã fulana, e aquilo ali virou massa de interesse mais do que receber qualquer coisa da parte de Deus. Cada vez que você se levantar para querer ouvir coisas que influem o teu ego, vai ter um profeta falso esperando para você se levantar assim. E o profeta falso, ele vai estar pronto para te dar uma palavra falsa, para receber de você alguma coisa. Toma cuidado, meu querido, com as intenções do teu coração. Toda essa gama de falsos profetas que a gente se levanta e fala, falsos profetas, eu tenho dó desse povo. Esses homens só são falsos profetas porque tem quem coloque eles nessa posição. Ter discernimento espiritual. Assim diz o Senhor, acerca dos profetas que fazem o meu povo errar, e que clamam paz quando não tem o que mastigar, mas apregou guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. É mais ou menos assim. O profeta viu que o sacerdote via que aquele homem tinha condições, ele dava uma profecia boa. Ele via que aquele homem era pobre, que não tinha o que tirar dele, e deixava aquele homem de canto. Era assim que o sacerdote estava fazendo. Era assim que aquela estrutura religiosa estava se moldando. E Miqueias vê todo aquele horror. Miqueias vê toda aquela massa de manobra, que não mudou muito até os tempos de Jesus, porque o próprio Jesus entra no templo e fala, olha, vocês fizeram da casa de meu pai negócio, e começa a chutar e quebrar as barracas.
É nesse contexto que Miqueias está aqui falando. Miqueias é um homem tão sensível. Miqueias é um homem tão amável. Ele olha para a situação do seu povo, para os sacerdotes que deveriam conduzir aquele povo com sensibilidade. Ele olha com tristeza. Se ele pudesse, ele nem proferiria aquelas palavras. Mas ele foi escolhido por Deus. E com dor, com sofrimento, com lamento, com choro, ele confronta e ele fala, desejando que aquele povo abandone essas práticas, com que aquele povo se arrependa. Eu vejo um Deus tão paciente aqui no Antigo Testamento. Eu vejo um Deus tão amável, que apesar de exercer duro juízo, confronta, fala, adverte, chama ao arrependimento, pede, faz figuras, linguagem, levanta profetas e mais profetas. Mas todas as balas proferidas pelo Senhor parecem ser inúteis diante da blindagem de pecado e de trevas que esses sacerdotes falsos colocaram diante de si, para se proteger da verdadeira palavra do Senhor. O ego pode, irmãos, ser uma verdadeira destruição. O orgulho pode ser algo terrível para aquele que só quer bem-estar nessa vida. Miqueias fala sobre a consequência deles proferirem palavras que o povo quer ouvir, e a consequência de usar aquele povo como negócio. Miqueias diz isso no verso número 6. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, colocar-se-á o sol irá se pôr sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes, que na época deveriam ver a situação do povo falar a vontade de Deus, se envergonharão. E os adivinhadores que deveriam prever o futuro se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, uma expressão para dizer, todos eles serão envergonhados, como o avestruz que coloca a cabeça debaixo da terra, porque não há resposta de Deus. Aqueles profetas não iam dizer uma palavra de Deus sequer. Aqueles profetas estariam secos. Toda a revelação que foi prometida, toda a autoridade que foi confiada à tribo de Levi para oferecer os sacrifícios, para direcionar o povo, estava agora sendo tirada. Essa era a primeira consequência. Essas pessoas que deveriam exercer o ofício de ouvir a voz de Deus, iam receber dele o mais pleno silêncio. Às vezes não há juízo maior do que o silêncio de Deus sobre a vida daqueles que deveriam direcionar o povo. Tanta gente que se desvirtuou e hoje não recebe uma palavra de Deus. Lê a Bíblia e não entende. Não consegue saber a voz de Deus. Não quer quebrantar. E Deus faz questão de até aumentar a incredulidade do coração dessa gente, para fazer com que o juízo dele seja mais severo no último dia. Essa, graças a Deus, não é a situação de Miqueias. Deus ainda tem os seus profetas, Deus ainda tem os seus. Deus tem ainda aqueles que se levantam sobre a plataforma da verdade e que tem um recado para o povo. E que tem uma palavra de Deus. Só porque uma fonte secou, não quer dizer que Deus não levante outras fontes. Só porque Deus parou de falar com uma determinada casta de profetas, não quer dizer que Deus não levante outra pessoa com autoridade. Ele levantou Miqueias, um simples pastor de ovelhas. A identidade de Miqueias por si só falava. Era como se a mensagem fosse: porque vocês não querem falar a verdade, eu falarei a verdade. E o ponto do alto do texto é: eu porém, verso 8, eu porém, Miqueias, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. E como é o poder do Espírito do Senhor? Cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó e a sua transgressão, e a Israel o seu pecado.
Porque vocês não querem fazer, eu vou fazê-lo. Se vocês não querem denunciar o pecado do povo, eu vou denunciar. Abandonem os falsos deuses, a idolatria, a mentira, a injustiça, a podridão, o adultério. Abandone todas essas coisas, vocês estão em pecado. E se não abandonarem, haverá juízo sobre vocês. Cativeiro, exílio. A Babilônia, que é uma nação ímpia, exercerá domínio sobre vocês. Arrependam-se enquanto é tempo. Essa era a mensagem de Miqueias para o povo de Deus. Eu temo gente que quer agradar o povo. Tem coceira de profeta que quer falar o que as pessoas querem ouvir. Nem sempre a gente vai dar uma palavra de juízo, de correção. Deus tem conforto para o seu povo. Deus tem sabedoria, Deus tem ensino para o seu povo. Mas também tem correção. Mas também tem juízo. Mas também tem disciplina. E eu quero o evangelho todo. Porque foi pelo evangelho todo que eu fui comprado. Ouvi agora isso, vocês cabeças de Jacó. Miqueias agora se levanta para a liderança. Miqueias agora continua o ofício daqueles que se recusaram a servir a Deus. Miqueias agora com autoridade continua e termina aquilo que os outros não quiseram terminar por covardia. Ouvi agora isso, vocês cabeças de Jacó. Cabeças, mestres, líderes, reis, chefes da casa de Israel, que abominam o juízo, vocês odeiam o juízo. A marca de um povo insensível a Deus é um povo que odeia disciplina, um povo que odeia juízo. Quer receber bênção de Deus, quer receber amor de Deus, mas não quer receber disciplina de Deus nem correção de Deus. Ou você recebe tudo de Deus ou você não recebe nada dele. Deus não é só amor, Deus é amor e justiça. E eu quero os dois. Eu quero que de maneira amorosa Deus me conduza no caminho que eu preciso ser conduzido. Eu quero que o Supremo Pastor me traga para perto com o seu cajado, mas às vezes me dê uns tapinhas também, porque eu preciso. Eu quero reconhecer que eu não tenho recursos para mudar, nem para me corrigir, que eu dependo dele e recebo tudo que vem de mim. Vocês, Miqueias, que abominam o juízo e pervertem, transformam para pior tudo que é direito, tudo que é correto. Vocês edificam a Sião com sangue, já Jerusalém com perversidade. Aqueles líderes, eles tomavam o campo dos mais pobres. Eles muitas vezes matavam, colocavam nas prisões, cobrando impostos caríssimos. Era assim que eles guiavam aquele povo. Miqueias denuncia tudo isso, denuncia a corrupção política daquele povo. O povo escolhido de Deus deveria ser um padrão. Os líderes desse povo deveriam guiar o seu povo com justiça, com retidão, com bondade. Olhe para os nossos governantes. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Os nossos corruptos governantes são um sinal de juízo de Deus sobre eles, sobre a nossa nação como um todo. De um povo que não quer abraçar os princípios de Deus e de uma igreja que se recusa a ser a consciência do Estado. Os seus cabeças, os seus líderes dão a sentença por suborno. Juízes são comprados na corte. Coincidência? Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Meu Deus do céu. Conhece algum sacerdote, pastor, que ensina por interesse? Hã? E os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Gente que fala o que o povo quer ouvir, fala: é de Deus, a mão de Deus está aqui, a mão de Deus está no nosso meio, receba prosperidade, bênção, continua no pecado, continua fazendo o que você quiser, Deus está no nosso meio, Ele tolera tudo.
Todos os pecados da nação de Israel relacionados nesse texto tinham que ver com falta de amor para com o próximo e para com Deus. Todos, sem exceção. Não fazer bem à viúva era falta de amor. Não fazer justiça ao órfão, falta de amor. Não olhar para o próximo, querer arrancar aquilo que é dele, cobiçar os bens, propriedades, é falta de amor. Sacerdotes que ensinam por interesse, governantes corruptos, juízes contrários. Esse é o estado da nação brasileira. E ainda fala, o Senhor não está no meio de nós. Nenhum mal nos sobrevirá. Não, Deus não vai fazer isso com a gente não, porque Deus é amor. Não, que isso? Deus não vai fazer isso porque Deus é amor. A gente pega o atributo favorito de Deus para justificar o nosso pecado, você já percebeu? Ah, Deus é paciente. Deus é amor. Deus é longânimo. Mas poucas vezes eu escuto dizer um crente falar, Deus é juízo, Deus é justiça. Deus exige de nós retidão. Deus é a soma de todos os seus atributos. Eu não posso pegar um atributo que eu quiser. Ainda mais para usar de plataforma para justificar o meu pecado, a minha iniquidade. Se esse texto quer dizer alguma coisa para você, se tem alguma coisa que você pode aprender aqui, aprenda a se corrigir diante de Deus. Aprenda que as aparências enganam. Que espiritualidade tem muito mais que ver com aquilo que você olha para Deus dentro de si, do que aquilo que você faz no exterior. Espiritualidade não são manifestações vazias de que Deus está no nosso meio. Espiritualidade é a forma com que eu olho para Deus e eu olho para os meus caminhos diante dele. Isso é a verdadeira espiritualidade. Isso é o reino de Deus. É isso que é prometido a cada cristão, cada cristã. Uma dose plena de simancol, para você poder se avaliar, verificar os teus caminhos e crescer na graça do Espírito. 12. Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo. Você imagina? Você já viu um campo lavrado? É um campo peladinho, só tem terra e semente lá. Será lavrada. Todas aquelas casas, todos aqueles prédios, propriedades, Deus está falando, vou fazer de vocês um campo. Vou derrubar tudo. Tudo vai ruir. É o que Deus está dizendo aqui. E Jerusalém. Havia alguma coisa mais preciosa para Deus nessa época do que Jerusalém? E Jerusalém se tornará em montões de ruínas. E o monte do templo numa colina coberta de mar. Você consegue visualizar o juízo de Deus? Tudo derrubado. Jerusalém, montões de entulho, onde se governavam montões de entulho. É como se você fosse até o Palácio do Planalto aqui em Brasília, tivesse tudo entulho, tudo, não tivesse mais nada lá, montões de pedras, montões de entulho, para que você se lembre daquilo que já foi, mas não veja mais a imagem que estava ali. E o templo abandonado. Montões de mato. Já foi em casa abandonada que está ali? O mato toma conta, os bichinhos tomam conta de tudo. Vira proliferação de verme, é isso? É essa descrição que Deus está dando. O templo vai ser abandonado. E até coerente, porque na verdade mesmo, o templo já estava abandonado. Quando você tem sacerdotes que se recusam a fazer a vontade de Deus, então o templo já está abandonado. Deus tem o juízo. Deus não é só um Deus de amor. Eu te garanto que o próximo capítulo vai ser melhor. Mas sabe que o nosso Deus não é só um Deus de amor, é um Deus de juízo. O mais terrível é que Ele não olha só para Israel assim. Israel mereceu passar por tudo isso. Ele olha para cada um de nós assim, aqui assim. Ele ama de maneira intensa. Ele ama de maneira visceral.
mas há juízo suficiente para corrigir os nossos pecados e nos levar para o caminho certo. E tema se você não quiser fazer. E tema se a tua vontade resistir a de Deus. Porque vai haver juízo esperando por você. Deus é pior que fogo. E se com fogo não se brinca, não houve levantar pensamento jocoso contra o Senhor. Peço que Ele guie você nos teus caminhos. A melhor definição de quebrantado eu ouvi uma vez de um garoto, Anderson, há 12 anos atrás, em uma vigília, estávamos nós dois orando, início da minha fé. Eu falei, Anderson, o que você veio orar hoje? Era 3 da manhã. Anderson, o que você veio orar? O que você veio buscar diante de Deus hoje? Aqui na vigília. Ele falou assim, Ivan, hoje eu estou quebrantado. Você sabe o que isso quer dizer? Eu falei, não, o que quer dizer? Ele falou, hoje eu quero qualquer coisa. Hoje eu quero qualquer coisa que venha do Senhor. Se Ele tiver correção para mim, eu aceito. Se Ele tiver abraço para mim, eu aceito. Se Ele tiver sabedoria para mim, eu aceito. O que Ele quiser fazer em mim, tá bom. Eu estou desarmado, eu estou rendido diante do Senhor. Bem no grego original, eu vi uma definição tão linda de quebrantamento como aquela. E a palavra fala, porque era coração quebrantado contra Deus não resistirá. Fique de pé. Vamos orar e pedir por esse quebrantamento. Eu estou precisando. Eu passei por uma semana difícil. Parece que um trator passou em cima de mim. Hoje eu acordei e falei, Senhor, como é que eu vou falar para aquele povo? Tem misericórdia da minha vida. Hoje eu estou assim. Deus trabalhou em mim e eu consegui estar aqui diante de você hoje. Deus pode te quebrantar também. Vamos orar.